Afinal, será mesmo que Filadélfia recebeu uma promessa de um arrebatamento pré-tribulacionista? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Afinal, aonde nesse ponto da carta para a igreja de Filadélfia está escrito que tal igreja, tipificada ou representada por ela, será arrebatada antes da tribulação e da grande tribulação? Isso é uma inferência, um entendimento de homens que, por sua vez, está equivocado, fruto de uma leitura corrida, superficial e de uma clara falta de atenção quanto ao que vemos na própria Bíblia e quanto ao que há no próprio texto. Israel foi livrado, guardado da hora do juízo em forma de pragas no Egito, estando aonde, afinal de contas? Ou seja, os filhos de Israel foram obviamente guardados de dentro da hora das pragas no Egito. Jesus diz: guardarei da hora da tentação. Esse da vem do grego ek ou ex, tendo como sentido de dentro de. A promessa é obviamente, é claramente ser guardado de dentro de, e não de fora de. Deus livrou e guardou todos os filhos de Israel de dentro da hora das pragas, dentro do Egito. Jesus disse que a vinda dele será semelhante a como foi nos dias de Noé e de Ló. Deus livrou e guardou Noé e sua família de dentro da hora do dilúvio no mundo. Deus livrou e guardou Ló e suas duas filhas de dentro da hora da chuva de fogo e enxofre no mundo. Salvação e juízo estando todos, justos e ímpios, no mundo. Sendo assim, Apocalipse 3, versículo 10, nem de longe trata-se de uma promessa de um arrebatamento pré-tribulacionista. Esse ensino não era crido e ensinado até antes do século XVIII, aproximadamente. A promessa na carta a Filadélfia é com base no contexto harmonioso de capa a capa: te livrarei da, isto é, de dentro da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É assim que se deve entender corretamente. A promessa é guardar de dentro da, e não guardar de fora da. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós lemos: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então Deus sabe muito bem guardar, proteger, livrar a uns e exercer juízo, castigo sobre outros. Ah, mas por que muitos então vão morrer durante a grande tribulação, se Deus sabe guardar os justos da hora da provação? Um texto maravilhoso está em Salmos 34, verso 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Perceba, o Senhor livra o justo de todas as aflições, que são muitas, as quais pelo justo passa. Mas espera lá, voltando um pouco na história da igreja, o mesmo Deus que tirou Pedro da prisão permitiu Tiago morrer à espada. O mesmo Deus que prometeu livrar das muitas aflições o justo, permitiu que os seus discípulos, apóstolos,
morressem da forma como morreram, salvo João. E o que dizer da igreja composta de homens, mulheres, jovens e crianças e idosos que foram lançados às bestas feras no Coliseu Romano? Será que eles não eram justos? Por que não foram livrados? Seria Deus um guardião fracassado, não tão eficaz assim? Deus é soberano. Ele guarda quem quer, ele livra quem quer e deixa morrer quem ele quiser. E nem por isso o que está escrito no Salmo 34, verso 19, é uma inverdade. De igual modo, a promessa em Apocalipse 3, versículo 10, não é uma inverdade, apesar de que muitos serão martirizados no tempo da grande tribulação sobre a face da terra. Nem por isso o Senhor é um protetor ou guardião fracassado. E a palavra hebraica que aparece no Salmo 34, verso 19, é a palavra natsal, que significa tirar à força, salvar, resgatar, libertar, tirar, saquear. Mesmo com todos estes significados que a palavra natsal possui, nós não podemos afirmar que os justos foram arrebatados para então serem livrados das muitas aflições. Enoque, por exemplo, ele foi trasladado para não ver a morte, ou seja, para não ser assassinado. Porque se lermos Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que todos os que são listados ali morreram sem terem alcançado a promessa, e Enoque está incluído nesta listagem. Então Enoque foi livrado por Deus ao ser conduzido para um outro lugar na própria terra, para que ali ele não fosse assassinado. Um arrebatamento semelhante ao que ocorreu com Filipe. O texto diz que Filipe foi arrebatado, mas não significa que ele foi para o céu, mas para uma outra localidade para onde ele foi levado. O mesmo se aplica a Elias, que foi retirado de junto de Eliseu, mas não para o céu junto de Deus ou para o paraíso, mas para um outro local na terra, justamente pelo mesmo motivo que Deus agiu do mesmo modo com relação a Enoque, para que Elias não fosse assassinado. Tanto é que tempos depois, Elias vai enviar uma carta. Horas, uma carta do além? Não, Elias, ele estava ainda na terra quando ele escreveu aquela carta, só que ele estava fora dos olhos da serpente. Todos estes, sem exceção, morreram sem terem alcançado a promessa. Ou seja, nós estamos entendendo o que realmente aconteceu com Enoque e com Elias à luz do que está escrito na carta aos Hebreus, e não baseado em inferências ou opinião de homens. Deus tem os seus meios de guardar os seus. Ele utilizou um servo de Acabe por nome Obadias para guardar e sustentar 250 profetas em covas, dando de comer, de beber, providenciando luz por meio de botijas de azeite. Livrou também Sadraque, Mesaque e Abidnego, livrou Daniel da cova dos leões, conservou Jeremias em vida quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Só que muitos outros justos que foram perseguidos na face da terra, Deus permitiu ser martirizado. E nem por isso Deus é mentiroso, e nem por isso Salmo 34, verso 19 é uma mentira, e nem por isso Apocalipse 3, versículo 10 é uma mentira, muito menos Jesus, um mentiroso. Afinal, nós vemos no Apocalipse outros grupos que fazem parte da mesma Igreja de Cristo, uma parte sendo selada por Deus, e outra parte sendo guardada, sustentada, protegida no deserto durante 3 anos e meio de grande tribulação.
O que é isso senão o cumprimento da promessa de Apocalipse 3, versículo 10? Como bem sabemos, Deus livra os justos de todas as aflições e tribulações isto é, em meio às aflições e tribulações no mundo. Deus sempre livrou e guardou a muitos dentre o seu povo, mas também permitiu que muitos outros fiéis fossem martirizados. E nem por isso Salmo 34, verso 19 é uma mentira. E nem por isso Apocalipse capítulo 3, versículo 10 será uma mentira. Porque o mesmo que ocorreu no passado vai ocorrer de igual modo no tempo para o fim, na grande tribulação que antecederá a vinda do Senhor Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para realizar o arrebatamento, destruir os inimigos e, dentre tantas outras coisas, estabelecer o reino sobre a terra, na qual reinará na era messiânica por 1000 anos, juntamente com os santos, e com a participação das ovelhas na condição de súditos, que receberão a honra de entrar no reino preparado para os tais desde a fundação do mundo, conforme relatado em Mateus capítulo 25.